Olá pessoal, olá Pitico. Olá Rose, olá pessoal. No nosso Longevidades de hoje, traremos uma temática que o Pitico gosta muito de falar. Infelizmente não é um assunto tão agradável, mas é muito importante para a gente se conscientizar. Nós vamos falar sobre o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Pitico, fala um pouco para a gente, assim, algumas pessoas têm dúvida o que é a violência contra a pessoa idosa. E tem gente que acha que é violência física. Fala um pouco pra gente assim, quais são os tipos de violência e o que é mais importante pra gente estar atento no dia a dia? Ô, Rose, esse é um tema universal, é um tema histórico, né? Infelizmente a gente precisa registrar, e é por isso que nós estamos conversando com vocês aqui nesse Longevidade de hoje, que é, até no calendário mundial, dia 15 de junho, é o dia, como você disse, mundial de conscientização da violência contra a pessoa idosa. E se existe esse dia no calendário mundial, denota então a existência dessa situação que infelizmente existe, eu repito, e não é de hoje, não é recente. Eu diria que na história da humanidade a gente deve muito às pessoas idosas no sentido da gratidão, do reconhecimento e da valorização, por mais que em algumas culturas, principalmente asiáticas, se tem uma educação diferente na valorização da pessoa idosa, hoje, em função dessa transformação mundial, desse avanço aí do capitalismo, do sistema socioeconômico que valoriza muito, principalmente a questão da produção econômica, da produção financeira, isso diminui muito a todos nós que estamos envelhecendo, né? Essa violência, como disse, ela não é recente, ela acontece das mais variadas formas, tipos e naturezas, e aí buscando te responder e a gente refletir sobre essa situação. Primeiro, reconhecer, infelizmente, a sua existência, né? E que a gente precisa, então, enfrentar esse tipo de situação mundial na nossa cidade, no nosso país, nas nossas famílias, nas nossas formas de convivência de uns com os outros. Essa violência, à primeira vista, pode ter uma predominância ou uma forma mais fácil de identificação, que é a violência física, aquela que você olha para a pessoa idosa e vê no seu rosto, no seu corpo, né, sinais concretos pelos hematomas, pelos vermelhões, vamos dizer assim, que o profissional de saúde tem que ficar atento, acontece, né? Então, o profissional de saúde precisa estar atento nessa consulta, nessa relação com a pessoa idosa, que visivelmente pode denotar a presença da violência física, que está ali no rosto, está ali no braço. Mas não é só esse tipo de violência que acomete as pessoas idosas, não é? Aquela violência que a gente não vê, a violência invisível do distrato, do desrespeito, do palavrão colocado dentro de casa na relação, não é? De não dar o alimento na hora que a pessoa idosa precisa, de não acompanhar no médico, não é? Então, a violência patrimonial, que é ficar com os proventos das pessoas idosas, principalmente beneficiários do INSS, infelizmente é um tipo de crime. Aliás, todos esses tipos de violência são crimes, né? À luz do Estatuto do Idoso, que precisam de uma aplicação, porque o Estatuto do Idoso existe, não é, Rose? Que ele é de 1º de outubro de 2003, ano passado, fez 20 anos, que é exatamente para punir e criminalizar atos comprovadamente de violência contra as pessoas idosas. Então, repetindo, você tem a violência física, a violência sexual, a violência patrimonial, a violência da indiferença, da falta de amor, da falta de assistência à pessoa idosa mesmo dentro de casa. E o que é pior, pessoal, esses crimes contra as pessoas idosas, os principais agressores são as pessoas com as quais os idosos, as pessoas idosas têm mais intimidade. É um cuidador familiar, é um filho, é uma filha, é um neto, é uma neta e até mesmo um cuidador profissional, um profissional de enfermagem. Então é importante estar atento
diante desses casos. E aí, o que eu faço? Só complementando, Pitico, o que você falou né, do descaso, que a gente, né, muitas vezes fala que é a violência psicológica, tem pessoas que ameaçam, né, falam que se fizer ou se gritar ou se comportar de uma forma que não é para aquela pessoa que está cuidando a ideal, que vai deixar sem, né, sem banho, sem higiene, sem alimento. Tem pessoas que ameaçam muito, né? E com as retaliações, né? Esse tipo de violência, muitas vezes, ninguém percebe ou demora muito a perceber. Que aí é uma outra coisa que eu queria complementar, é preciso ouvir o que essa pessoa traz. Né? Porque muita gente fala assim, mas já tá velho, já tá, né, não tá dando muita conta mais, então a gente não tem que prestar muita atenção. Tem que prestar atenção sim. E mesmo em situações, não é, Pitico, em que essa pessoa idosa possa ter algum tipo de demência, é importante prestar atenção ao que ela está relatando, ao que ela está trazendo, porque muitas vezes também coloca situações verdadeiras que estão acontecendo. E aí também é um tipo de crime por ter esse grau de intimidade de um cuidador familiar, de alguém que tem uma consanguinidade com uma pessoa idosa, para essa pessoa idosa, diante de uma autoridade policial, oficializar essa denúncia fica muito difícil. Por isso que há muita também subnotificações desses casos, desses crimes, né? Na delegacia de atenção à pessoa idosa de Juiz de Fora, por exemplo, na literatura, no dia a dia, a gente percebe. Mas a senhora quer denunciar, aí como é que a pessoa idosa vai denunciar um neto, uma neta, né? Um filho. Então há uma peculiaridade nesse tipo de crime. Mas o certo é que é importante que o idoso se encoraje para fazer essa denúncia. Aqui em Juiz de Fora nós temos a Comissão da Pessoa Idosa da Câmara Municipal, que está aberta para esses casos também. O núcleo de atendimento da Polícia Civil, que é no Santa Cruz Shopping, no 3º andar, também está apto para receber esses tipos de denúncias que está acontecendo, infelizmente. O próprio Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, né? Então, eu acho que a gente precisa fazer cada vez mais, Rose, campanhas educativas, esclarecedoras, informativas, para que esses casos, que estão, inclusive, até uma produção, infelizmente, a imprensa ultimamente tem colocado, o aumento de casos de violência contra as pessoas idosas, principalmente no período da pandemia para cá, né, por conta dessa questão do isolamento social, a questão financeira. Então as pessoas idosas, e também pessoas idosas são vitimizadas, agredidas nas ruas, principalmente no período de receber a sua aposentadoria, a sua pensão. Então é importante que o cuidador, que o próprio idoso, aquele cuidador que ele confia, procure esses órgãos que eu citei agora há pouco para elucidar. E eu penso que a gente tem que falar mais sobre essa pauta, sobre esse assunto. Não é à toa que o dia 15 de junho, mundialmente, a ONU, pela Organização Mundial de Saúde, chama a atenção das nações, de todos os países, para evidenciar a existência desse crime de violência contra as pessoas idosas, e a gente também aumente o nosso grau de civilidade, de cultura cívica, na atenção e respeito às pessoas idosas, que tanto fizeram por nós, pelas nossas famílias e pela nossa cidade. Então acho que é importante conscientizar, mudar o comportamento desde cedo, para que a gente tenha aí a garantia de envelhecimento com respeito, com amor, com afeto e com cidadania. A educação, do meu ponto de vista, é fundamental. Então a gente tem que falar, tem que se conscientizar e buscar as autoridades competentes para enfrentar esse tipo de situação que, infelizmente, como eu disse no início, não é recente, mas que a gente tem que dar um basta de uma vez por todas. Eu acho que dentro que a gente tem para comentar, né, a gente está aqui nesse Longevidade falando em referência ao Dia Mundial de Conscientização da Violência contra as Pessoas Idosas. Não é, Rose? Isso mesmo, Pitico. Pitico, só reforçando o que você colocou, eu também acredito na mudança pela educação. É preciso que a gente se reeduque, é preciso que a gente eduque nossas crianças, os adolescentes, oriente as pessoas de uma forma geral, o quanto que todos merecemos respeito. Mas a nossa temática aqui é sobre a pessoa idosa, a gente passa a ter limitações sim, quando está ficando mais velho. É preciso que a sociedade compreenda, respeite e
entenda o valor de todas as pessoas que têm mais experiência, que têm mais vivência. As pessoas idosas têm muito a nos ensinar. Sim. Pela sua atenção, pessoal, esse é o tema de hoje, da violência contra a pessoa idosa. Muito obrigado. Curta esse vídeo, compartilhe aqui no canal do YouTube, @longevidades. Até um próximo encontro. Se inscreva no canal e a gente aguarda vocês para o nosso próximo videocast. Até lá! Até lá!